Oi, eu sou Dri Carvalho, sou atriz, tenho 57 anos e há um tempo atrás, algum mês atrás, uma amiga minha, na verdade uma conhecida minha, me mandou uma mensagem perguntando se eu queria participar de um curso, um mini curso, uma conversa com uma atriz que tinha trabalhado com ela e que tinha trabalhado junto com o Vassili. A hora que ela falou isso, eu falei, claro que eu quero, claro que eu quero. É uma pessoa que trabalha com Vassili, mas me explica o que é isso. E a Marina tentou explicar, mas de qualquer forma eu já tinha topado. Tinha alguma coisa ali que eu peguei e falei assim, não, eu quero saber, eu quero conhecer, eu quero entrar em contato com essa pessoa. E aí eu marquei, conversei com a Bia, né? E primeiro eu tive que passar pelo meu constrangimento e a minha dificuldade, porque eu não falo inglês, não falo espanhol, eu só falo português. E ela falava em espanhol. Eu falei, gente, será que esse negócio vai dar certo, né? Será que eu vou conseguir entender? Imagina, se já é difícil compreender a arte do ator na sua própria língua, imagine em outra língua, né? Mas assim que abri a câmera, eu soube que tinha alguma coisa que aquela mulher, que absolutamente não tinha nada a ver com a minha realidade, sabia que eu não sabia. E ela me fez perguntas logo de cara, das quais eu fiquei sem ter resposta. Ela me perguntou por que o teatro era importante para mim. E eu levei um baita susto. Um baita susto, porque eu não conseguia responder aquela pergunta. Apesar de eu considerar o teatro, sabe, o alento, a vida, eu não sabia responder essa pergunta. Então, acho que foi no segundo encontro que a gente fez que ela me fez essa pergunta. Segundo ou terceiro, eu não me lembro. E eu entrei numa crise absurda. Eu estava tentando entender ainda o que ela estava querendo dizer com etude. Eu não, né, eu não conseguia compreender, era um mistério para mim. Ela falava de ser um esboço, mas eu falava, mas um esboço? Eu não conseguia compreender. Eu achava que, na verdade, era uma dificuldade com a língua. Mas não era uma dificuldade com a língua. Era uma dificuldade com o próprio entendimento da minha persona dentro do teatro. E eu passei dias com essa pergunta no ar. E foi engraçado porque eu comecei a perguntar para as pessoas que eu conhecia, pessoas de teatro, e eu perguntava para elas, e a maioria delas conseguia ter uma resposta. Talvez uma resposta não muito bem pensada, mas era uma resposta, e eu não tinha nenhuma. E eu falei, que vácuo é esse que eu estou dentro do teatro, que eu não consigo responder uma pergunta básica. Ela me fez várias perguntas e ela me desmontou. Eu, na ânsia de fazer teatro, não era nem de me mostrar, era de fazer teatro, de fazer uma experimentação, de trabalhar numa improvisação, um texto, né? E eu escolhi um texto que não era um texto muito fácil, né? Eu fui escolher a Nina, da Gaivota, do Chekhov. E foi muito legal, porque a Bia foi me mostrando que existe uma sincronicidade nas coisas que a gente trabalha dentro do teatro. Que parece que tem uma mão, sei lá, da onde, que coloca na sua vida as personagens das quais você é mais capaz, mais possível de se revelar. E ela me fazia perguntas como tipo, qual é a imagem que você cria? Esquece a Nina, quem é você dentro dessa história da Nina?
Eu não sei se eu compreendi, mas isso foi desmontando. E ela, com muita delicadeza e coisa, ela falou, eu não vejo, eu não vejo a Adriana. Eu não vejo a Adriana quando você fala. Quando você vai no texto, quando você está improvisando. Eu não vejo a Adriana, não existe, eu não estou vendo. O que eu entendi depois, o que ela não estava vendo, é eu me revelar através daquela personagem que estava em mim, que eu estava querendo. Tinha que existir uma revelação, uma confissão. Essa foi a palavra que a Bia usou uma hora. Eu precisava estar confessando. E isso respondeu. Inclusive a pergunta do porquê que o teatro é importante para mim. Eu percebi que... Eu vou responder essa pergunta, né? Porque senão todo mundo vai ficar curioso. O teatro é importante para mim porque, apesar de toda a dificuldade de se trabalhar a arte teatral, de todas as crises, de todos os emboltamentos que a gente entra, no teatro eu não precisava lutar. Tudo vinha para mim. Foi assim que o teatro entrou na minha vida. Eu fui tirada de um lugar e colocada dentro do teatro. Eu não o procurei. E aí eu consegui responder essa pergunta, né? Através das indagações, das conversas com ela. E foi maravilhoso que no meio disso a Bia me mostrou a aula magna dela e fez toda a diferença. Fez toda a diferença, assim. Com a aula magna, ela conseguiu me trazer uma felicidade da própria descoberta e não da solução da situação. E percebi que eu, para fazer teatro, para entrar na etude, era preciso muita coragem para se confessar dentro desse personagem, se revelar, mas revelar mesmo. Quanto de mim eu ponho na personagem e tirar as máscaras, as coisas mais fáceis, sabe? O corpo, o mecanismo do corpo, as técnicas, as teorias, as elucubrações e como que era, né? Em toda personagem que a gente pega, se revelar através dela. O que tem, mostrar que aquela personagem, sabe, sou eu em diversas situações. Bem, enfim, eu voltei a ter um encantamento por esse processo. E eu lembrei de que na primeira vez que eu conversei com a Bia, eu falei que eu sentia que estava faltando algo, que a minha evolução, a minha melhora como atriz tinha empacado na técnica e em tudo que já funcionava, que eu sabia que funcionaria. Como eu passava essa ponte, como eu saía desse lugar e realmente me arriscava. Eu não creio que eu tenha conseguido chegar nesse lugar, mas no nosso último encontro eu estava apaixonada pela própria arte do teatro, pelo todo o mistério, pela vontade de abrir e falar e todo mundo olhar e falar, nossa, é a Adriana, hein? A Adriana ali, ó. Né? Enfim, um caminho
que foi para mim conflituoso, mas foi belo. E a Bia sabe muito bem trazer e ir te levando para uns caminhos e fazer perguntas muito assertivas e que me levavam a ter uma resposta mais profunda, menos pronta, menos lida num livro. Eu saí completamente encantada. Eu acho que tem um caminho enorme para eu correr até encontrar aquilo que eu sabia lá no começo que ela tinha. Eu olhava e falava, essa mulher sabe de algo que eu não sei. E eu não me sinto envergonhada por isso, não. Eu me sinto curiosa, eu me sinto com vontade, eu me sinto empolgada, porque eu falo, uau! Né? Eu posso ter insights novamente, depois de tantos anos de teatro. Eu posso ter insights novamente, eu posso ter aquela alegria da descoberta. No final, eu compreendia praticamente todas as falas dela mesmo em espanhol. Então eu estava muito feliz de ter passado por essa barreira, que é uma coisa bem complicada para mim. Eu sempre me envergonhei muito de não conhecer outra língua. Eu tinha ultrapassado essa barreira, eu a compreendia. E mesmo quando não a compreendia, eu conseguia me verbalizar que ainda era confuso para mim. E ela sempre trazendo mais coisas para que isso ficasse mais claro na minha cabeça. Então eu acho que eu iniciei um caminho e eu espero continuar. Bia, muito obrigada. Eu quero fechar esse ano agradecendo coisas que entraram na minha vida. E você, Bia, e o curso, e esse trabalho que eu fiz com você, eu só tenho a agradecer. É um dos motivos pelo qual eu agradeço a 2025. E muito legal, porque veio no finalzinho, né? Me trazendo tanta esperança, tanta... Bem, tem coisa aí, e eu quero descobrir cada vez mais. Um beijo. Eu não sei o que desse vídeo você vai conseguir aproveitar, porque eu fiquei falando horas. E vai ter que ser traduzido, né? Porque eu falei meio rápido. Mas tudo bem. Obrigada.